Olá, amados irmãos. Junto com o apóstolo Paulo, digamos graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Francamente, é muito bom. Muita saudade que nós temos de vocês todos. Agora continuamos super abençoados no nosso Senhor Jesus Cristo. Continuamos muito felizes no serviço de Deus. Dona Joana como professora numa escola cristã e eu como pastor de uma igreja batista aqui em Califórnia. Todos os nossos 4 filhos estão bem, são casados, têm filhos, também são ativos nas suas igrejas respectivas de uma forma ou outra. Somos super abençoados com 12 netos de uns 4 até 13 anos de idade e mais um chegando agora em junho. Através dos anos de ministério, devemos aprender e crescer na fé. Quando voltamos para os Estados Unidos, uns 11 anos atrás, isso foi justamente meu pedido de oração. Não somente um lugar de ministério, mas procurava um ministério onde eu podia crescer na minha vida pessoal, na minha vida espiritual. Por quê? Porque fiquei bastante preocupado com 2 tendências preocupantes que observava tanto nas igrejas brasileiras quanto nas igrejas daqui nos Estados Unidos. A primeira tendência preocupante foi o surpreendente problema de líderes caindo em pecados da carne, pornografia, imoralidade, adultério, egoísmo, discórdia e até alcoolismo ou vício de drogas. O que fez este problema especialmente doloroso foi a incidência entre pastores, missionários e diáconos. Quer dizer, naqueles que devem servir de modelos do rebanho. A última gota para mim foi o caso de um pastor norte-americano aqui nos Estados Unidos que teve um ministério aparentemente bem sucedido durante uns 8 anos numa igreja forte, uns 300 membros por aí. De repente, o pastor saiu do ministério porque foi revelado que ele foi viciado em pornografia. Uns 2 anos depois, a dona Joana e eu fizemos visita naquela igreja porque era uma das igrejas que nos sustentava no ministério. E depois do culto, um casal pediu que a gente fosse almoçar com eles. Depois do culto. Naquele almoço, fomos informados de algo que nem a maioria dos membros da igreja sabiam. O casal nos informou que quando o pastor saiu, ele admitiu para eles que ele tinha usado pornografia o tempo todo que ele ministrava naquela igreja. Quando eu ouvi isto, eu fiquei assustado. Até perguntei de Deus, por que este fato foi revelado para mim? Agora, tudo isso aconteceu em 2007 e me levou a voltar para a palavra de Deus para entender como podia acontecer uma coisa desta. Não somente que este amado pastor podia usar pornografia durante 8 anos de ministério, aparentemente bem sucedido, mas como foi possível durante 8 anos de ministério naquela igreja que ninguém naquela igreja percebesse que houve um problema. Agora, este caso me deixou com um nó na garganta e me levou aos joelhos e à palavra de Deus para descobrir como que pode uma coisa dessa. Nesta busca, Deus certamente me levou a Gálatas capítulo 5. Em versículos 13 até 15, Paulo alegou que os irmãos andavam tão desunidos que foram prestes a destruir uns aos outros. Agora, versículo 16 e 17 diz: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Daí Paulo fez uma relação das obras da carne. O que me chama a atenção, em parte, é o que Paulo não disse. Ele não disse, lutai contra a sua carne, lutai contra a pornografia, lutai contra vício. Ele não falou assim, não. A solução contra a nossa carne não é lutar contra a nossa própria carne, porque nunca conseguiremos
a vitória assim. Paulo disse que jamais satisfareis a concupiscência da carne. Mas como? Andai no Espírito. Então, a questão se torna, o que significa andar no Espírito? Obviamente, não seria possível andar no Espírito e usar pornografia ao mesmo tempo. Como foi possível, então, que um pastor pudesse pregar todo domingo, ensinar lições bíblicas e geralmente guiar uma igreja boa, forte, enquanto estava usando pornografia? Isso me perturbou muito. Agora, você concorda comigo que ele simplesmente não podia estar considerado andando no Espírito? Como? Isso seria impossível. Agora isso apresenta outro problema, mais preocupante ainda. Isso significa que temos perdido o conhecimento e a prática do andar no Espírito. Até o ponto que nem percebemos quando o pastor, o missionário, o diácono está cheio do Espírito ou quando ele está simplesmente cheio de si mesmo. Sabemos que no dia de Pentecostes, os apóstolos todos ficaram cheios do Espírito. Ainda assim, alguns dias depois, eles oraram de novo, juntos, todos, pedindo intrepidez para anunciar o Evangelho. E lemos em Atos capítulo 4, versículo 31, o resultado. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aqueles mesmos que no dia de Pentecostes, pouco tempo antes, foram cheios do Espírito, agora diz que são cheios do Espírito de novo. Ficaram cheios do Espírito. Aí é interessante. Agora Efésios capítulo 5, versículo 18 diz, realmente somos exortados pelo apóstolo Paulo, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então podemos concluir definitivamente que devemos ativamente buscar estar cheio do Espírito e que devemos entender como uma necessidade constante, não simplesmente algo que fizemos de uma vez e pronto, resolvido para sempre. Retornando a Gálatas capítulo 5, notamos que Paulo, escrevendo para crentes, fez uma relação das obras da carne. Significa que qualquer uma dessas atividades mostra que não estamos andando no Espírito. Bom, não é necessário matar alguém para estar realmente andando na carne. Não precisa roubar um banco. Não, qualquer uma dessas atividades. Então Paulo disse, não, andai no Espírito. Em vez de lutar contra a carne, devemos lutar para andar no Espírito. Isso deve ser a concentração. Sim, então como é para ser cheio do Espírito? Bom, devemos confessar os nossos pecados honestamente diante de Deus. Pedir que Deus nos encha do Espírito e confiar nele que Ele o faz. Quer dizer, existe um aspecto de fé também que Deus faz. Agora, andar no Espírito simplesmente significa viver costumeiramente cheio do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, sabemos que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Agora, o que importa neste trecho é primeiramente relembrar que a palavra fruto é singular, não é plural, não diz frutos, diz fruto. Quando diz as obras da carne, aí sim é plural. Qualquer uma dessas obras da carne significa que estamos na carne e não no Espírito. Mas, quando estamos cheios do Espírito, há um outro resultado. Em vez de manifestar uma ou mais das obras da carne, sob o poder do Espírito Santo, manifestamos o fruto do Espírito. Agora, por que é o fruto e não os frutos? Por que foi assim? Porque quando o Espírito Santo nos controla, Ele toma conta de tudo. É uma questão de nos submeter completamente a Ele. E Ele nos muda de dentro para fora. Então, por que esta relação de
características. Se não são frutos, o que é que eles são? As qualidades mencionadas são características que o Espírito Santo produz nas nossas vidas quando nos submetemos ao controle dele. Se fosse tentar descrever, por exemplo, um fruto desconhecido, alguém que nunca tinha encontrado um biribá, por exemplo, biribá, como é um biribá? Como é que vai descrever este único fruto? Um biribá, no lado de fora, amarelado, é tipo espinho mole, macio, uma coisa esquisita. Aí no lado de dentro o fruto é branco e doce e maravilhoso, é suculento e quase um pudim natural feito por Deus. Aí todas essas palavras descrevem o quê? Um fruto. Quando você tem essas características, aí sim você tem este fruto. E a mesma coisa com o fruto do Espírito. Não é que a gente escolhe uma só característica. Hoje eu vou tentar ser mais amoroso. Não. Não é assim não. É uma coisa que o Espírito Santo produz dentro de nós. Um só fruto, mas tem todas essas qualidades ou todas essas características de vez. Então, quando o crente é cheio do Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, mas será caracterizada por amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todas essas qualidades ou características ao mesmo tempo. Graças a Deus, não sou eu que devo tentar produzir essas qualidades. É Ele que produz todas essas qualidades. Meu alvo deve ser andar no Espírito e Ele vai produzir seu fruto em mim. O que diz em Colossenses capítulo 3, versículo 12 até 17? Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Interessante a ênfase em sendo agradecidos, dando graças a Deus. Gratidão que simplesmente vem derramando direto da gente. É um dos sinais mais fáceis para observar quando a pessoa é cheia do Espírito Santo. Que realmente é difícil ser cheio do Espírito Santo e ao mesmo tempo tem um cara feia, de triste, de problemas, porque o Espírito Santo nos transforma de lado de dentro para fora com alegria e paz e amor. Amados, faz tempo que quero corrigir um erro meu muito grande. Eu fiquei tão preocupado com o excesso de algumas outras igrejas neste assunto do Espírito Santo que eu fui até um outro extremo, o extremo até de entristecer o Espírito Santo, ou até mesmo apagar o Espírito Santo na minha vida. Claro que ninguém pode apagar o Espírito Santo, mas podemos apagar o trabalho dele nas nossas vidas. Nossa teologia é correta, nós acreditamos que o Espírito Santo é Deus. Agora, teologia não é o problema é a prática que falta. A prática de o que significa ser cheio do Espírito e andar no Espírito. Leia de novo o livro de Atos e veja se os apóstolos não respeitavam muito o ministério do Espírito Santo nas suas vidas e no seu ministério.
E por que Jesus disse, convém-vos que eu vá? Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus deve ser tão íntimo quanto o dos discípulos para com Jesus Cristo, quando ele andava com eles na terra. João capítulo 14, versículo 15 a 21 diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim do que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei. Agora o Judas, não Iscariote, ele ficou querendo entender como é que é possível para o Senhor se manifestar para nós e não para os outros. Aí Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Está falando de um relacionamento, está falando de algo muito especial. E eu tenho medo que é possível ser crente e não conhecer quase nada desse relacionamento maravilhoso com o Espírito Santo. Ele não é um estrangeiro, ele não é um inimigo. Ele não é um extraterrestre, eu acho que ele é extraterrestre, mas ele deve ser nosso melhor amigo nessa vida. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo glorificado. Amados, garanto que esta realidade muda tudo. Muda nossa moralidade, nossos relacionamentos, nossos pensamentos, nossa vontade, nossa eficiência no evangelismo. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18, diz, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Não quero incentivar os irmãos a fazer algo estranho ou antibíblico de forma alguma. Quero cumprir meu privilégio e minha responsabilidade, como Paulo escreveu para Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Agora, o segundo livro ao Timóteo, Paulo também escreveu, sabe, porém, isso nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Eu acho que sim. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus. Está ou não está descrevendo exatamente nossa geração? Mas ele termina com isso, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. O quê? Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E nós? Nós temos este poder? O que é este poder do que ele fala? Será que essa é a prática comum dos crentes de hoje? Seria possível que a gente, talvez, temos perdido alguma coisa? Agora, há uma oração
registrado para nós completo aqui em Efésios capítulo 3. Isso seria uma oração excelente para decorar, para meditar, para até orar diariamente por si mesmo, até por outras pessoas. Mas note bem essa oração, Efésios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Está orando por crentes, viu? De quem toma o nome toda a família, tanto no céu quanto sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo nos vossos corações. Ele não habita já? E habite Cristo. Paulo está orando por crentes. E habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura, profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Imagine! Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder de Deus está operando em nós. A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Uau! Irmãos, eu quero saber desse poder de Deus. Eu quero ver essa vitória nas nossas igrejas. Não somente nos pastores, mas, gente, o que significa o Espírito Santo quando Ele está no controle das nossas vidas, quando nós estamos nos submetendo ao controle do Espírito Santo, significa vitória sobre a carne, significa relacionamento 1000 vezes melhor em casa, significa habilidade em falar com outras pessoas de Jesus Cristo, significa eficiência no evangelismo, significa poder na pregação, significa um relacionamento constante, diário com Deus, significa um paz no coração que simplesmente é quase impossível descrever. É isso que eu sinto que até eu fiquei ensinando sobre a doutrina do Espírito Santo, tudo correto, teologia boa. Problema é na prática. Que Deus nos ajude a praticar o que significa quando Deus diz: andai no Espírito, enchei-vos do Espírito. Que Deus seja realmente nos controlando para a honra e glória dele. Amém. Graças a Deus.